Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver assistindo esse vídeo. Que Deus continue abençoando a você e a cada um de nós. Estamos aqui ainda online, né? Estamos aqui ainda através do meio eletrônico, mas confiantes que logo poderemos estar reunidos fisicamente novamente assim que essa pandemia passar e as coisas voltarem ao normal. Irmãos, hoje vamos dar sequência ao nosso estudo das 9 marcas, né, da Igreja Saudável. Estudo que começamos há algumas semanas atrás, e eu gostaria de sugerir a você que não assistiu às 2 aulas anteriores referentes a essa revista, que você volte aí no YouTube 2 aulas atrás e pegue desde o começo o entendimento. Hoje nós vamos fazer a parte 3 e concluir a primeira lição ainda dessa revista. É uma revista muito rica e, como eu comentei no primeiro vídeo, possivelmente até o fim do ano nós não esgotaremos esse assunto. Esse é o terceiro vídeo dessa lição. Eu trouxe a primeira parte. Na semana seguinte, nós tivemos uma questão aí que fugiu do nosso controle, não conseguimos postar vídeo, mas na semana passada o irmão Francisco trouxe a parte 2 dessa lição e hoje eu concluo com a parte 3. Então, como eu disse, volte lá no primeiro vídeo referente a essa lição. Se você não viu, assista o primeiro vídeo, assista o segundo vídeo com o irmão Francisco, para depois poder continuar aqui e você vai ter o entendimento completo. Essa lição número 1, o título dela é O que é uma igreja saudável? Eu não vou ler todo o texto da revista, inclusive lá no primeiro vídeo tem um link se você quiser adquirir essa revista online. As 2 primeiras lições, inclusive, estão disponíveis no site da editora Cristã Evangélica, né? E você pode, inclusive, acompanhar a leitura online diretamente por lá. Mas a partir da lição 3, você não terá online, você precisará, se você quiser, lógico, não é obrigatório, adquirir a revista. É bastante texto e como o nosso tempo é um pouco curto, eu dei uma pequena resumida no vídeo de hoje, para a gente não estourar o tempo e a gente poder ter o conteúdo completo e encerrar então essa lição número 1. No primeiro vídeo eu fiz uma introdução, falei que a igreja é plano de Deus. No segundo vídeo, o professor Francisco falou do segundo tópico, que é o que é uma igreja saudável. E hoje eu falo sobre o terceiro tópico, o que é uma igreja saudável para Deus. Então eu vou lendo algumas coisas, algumas referências bíblicas, eu não vou abrir aqui no vídeo para a gente não estourar demais o tempo, mas em casa eu peço que você verifique na sua Bíblia, ou na sua Bíblia física, ou no seu celular, no seu aplicativo, ou no site da Bíblia Online, onde você quiser. É interessante que você verifique o texto lá, ok? Então eu vou lendo e vou interrompendo e dando as explicações. Então vamos lá, o que é uma igreja saudável para Deus? Por mais que as perguntas anteriores sejam importantes, a mais importante que devemos fazer é: o que é uma igreja saudável para Deus? Como o pastor Mike Dever coloca. Mike Dever, para quem não viu os vídeos anteriores, eu mais uma vez reforço que você os veja primeiro, mas é o autor de uma coleção de livros, de estudos que falam das marcas da Igreja Saudável. Com base nessa coleção, essa revista foi criada pelo irmão Vinícius Musselman, que é brasileiro e que trouxe numa forma bastante didática para a gente. Então, Mark Dever, ele coloca assim: Deus criou a igreja e isso implica
Isso implica, perdão, que ele possui toda a autoridade na igreja. A igreja é plano de Deus, é criação dele, então ele tem toda a autoridade. Deus nos diz o que a igreja é e como ela deve funcionar. Vamos lendo mais para a gente entender. A nossa lista demonstra o que é mais importante para nós, porém, ela precisa se conformar às prioridades do rei. Que lista é essa? No primeiro vídeo eu coloquei, e depois na conclusão eu vou reforçar, mas que lista é essa? O autor está falando aqui das 9 marcas, a lista das 9 marcas da igreja saudável. Então a marca número 1 é a pregação expositiva. Tudo isso vai ter uma lição específica para você entender melhor, tá? A marca 2, a teologia bíblica. 3, o evangelho. 4, o entendimento bíblico da conversão. 5, o entendimento bíblico da evangelização. 6, o entendimento bíblico da membresia na igreja, que é um ponto muito importante que infelizmente está caindo no esquecimento, não, mas no desuso, infelizmente, por algumas igrejas. A marca 7, disciplina bíblica na igreja. 8, o interesse pelo discipulado e crescimento. E a marca 9, liderança bíblica na igreja. Então, essas são as marcas, a lista com as 9 marcas de uma igreja saudável que o autor propõe para a gente aqui. Então, aqui vou retomar a leitura. A nossa lista demonstra o que é mais importante para nós e ela precisa se conformar às prioridades do rei. Cristo fundou a igreja e a comprou com seu sangue para apresentá-la perfeita. Eu vou pular um pouquinho aqui e vou ler mais alguns tópicos e depois nós paramos para explicar. Nas últimas décadas, muitos experts em igreja, prometendo crescimento numérico ano após ano, trouxeram novas modas que iriam revolucionar, entre aspas, a igreja. Isso sem contar aquele que pretensa e arrogantemente afirmavam ter achado o segredo para o sucesso na igreja, insinuando que Jesus deixou sua amada igreja 2000 anos sem essa informação tão importante. É interessante nós entendermos, e isso é muito triste, né? Mas é importante a gente entender isso e até para sabermos nos defender e saber como lidar com essas situações, né? Hoje em dia tem muitos experts em igreja, em crescimento de igreja. Agora eu faço uma pergunta para você refletir aí. Será que Deus, quando ele instituiu a igreja, irmão Paulo, quando que a igreja foi instituída? No Antigo Testamento, no Novo Testamento? Quando começou a ideia de igreja? A igreja primitiva, a igreja nos moldes que nós conhecemos, que é uma congregação de pessoas com o mesmo interesse, com os mesmos objetivos, iniciou no Novo Testamento, assim que Jesus ascendeu aos céus, né? Ou seja, no livro de Atos, quando aqueles seguidores de Cristo se reuniram ali, depois receberam a promessa do Espírito Santo, e depois começaram perseguições e os trabalhos começaram a ser plantados aqui e acolá, é onde se dá o início da igreja. Aí eu te pergunto, será que Jesus, que é o próprio Deus que esteve encarnado aqui entre nós, conhecedor de tudo, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor supremo, dono de toda sabedoria, de todo entendimento, onipotente, onipresente, onisciente. Será que Cristo ele esqueceu de nos dar algumas orientações no que tange a crescimento de igreja? O que você acha? Quando a gente fala de crescimento de igreja,
Muitos pensam no crescimento numérico apenas. Isso na revista passada a gente falou bastante, mas é sempre bom retomar. Pensa-se em crescimento numérico, crescimento financeiro, crescimento físico do templo, especificamente. Pensa vamos dizer, no poder midiático. Pensa-se na grandiosidade da banda, dos músicos, em número, em qualidade. Tudo isso é importante, pode ser. Mas quando a gente fala em crescimento de igreja, sinceramente, eu na minha modesta opinião e pelo conhecimento que eu tenho aí de 22 anos mais ou menos no Evangelho já, eu não consigo entender que crescimento de igreja seja só isso. Eu não consigo concordar que crescimento de igreja seja só isso. Eu entendo que crescimento de igreja é algo muito mais nobre, muito mais sublime. Claro que o crescimento numérico da membresia é importante, mas o crescimento espiritual, e para resumir o assunto, crescimento de igreja, no meu modo de entender, é quanto mais conforme a palavra nós andamos, quanto mais coerente teologicamente com os ensinos de Cristo a nossa igreja é, quanto mais cheia da presença do Espírito Santo. E isso pode se comprovar com sinais e maravilhas, como tem muitas igrejas que enfocam bastante, sim, também, mas pode se comprovar principalmente com mudança de vida. Se não há mudança de vida, meu irmão, infelizmente, o número de pessoas, a qualidade musical, o tamanho do templo, o quanto entra financeiramente, na minha visão, não tem real importância, né? E como diz o autor aqui, nas últimas décadas está cheio de expert. Agora eu tenho a fórmula do crescimento da igreja. Então, peraí, Jesus esqueceu então de nos informar como devia ser feito? Ai daquele que acrescentar ou tirar uma palavra, um tio, uma vírgula dessa escritura. Eu vim de um ambiente neopentecostal onde, infelizmente, para crescer a igreja em número de pessoas e financeiramente, se fazia de tudo. Se fazia de tudo e com a cara mais lavada do mundo. E hoje eu entendo, 20 e poucos anos depois, que o que realmente importa para Deus não é o crescimento numérico nem financeiro. Por que eu digo crescimento numérico não? Porque tem lugares que são repletos de pessoas, mas onde não há mudança de vida, onde se frequenta por interesse em uma cura ou uma bênção financeira, material, e depois se esquece de Deus. Essa é a realidade, infelizmente. Então, nós temos que tomar cuidado com essas modinhas, com essas ideias revolucionárias para fazer crescer a igreja. Vamos ler mais um pouco. Não importa o que parece certo para nós, importa o que Jesus ordenou. Ele governa a sua igreja por meio do cetro da Escritura. Essa verdade traz imensa liberdade a pastores e igrejas. Isso porque não mais precisam se exaurir tentando surfar na última tendência. Eles podem ser ativamente fiéis, plantando e regando, confiando que é Deus quem dá o crescimento. Depois, por favor, leia lá 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. E diz mais aqui, e podem focar mais em ser fiéis do que em serem bem-sucedidos aos olhos do mundo. 1 Coríntios 4, do 1 ao 5. Então, irmãos, quando há uma verdadeira preocupação da liderança da igreja em andar de acordo com aquilo que é teologicamente coerente, com os ensinos de Cristo,
sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, sem inventar moda. O pastor, a pessoa que está na liderança, a pessoa que está ali à frente da igreja, pode descansar. Como diz o autor aqui, é muito... Essa verdade traz imensa liberdade aos pastores e igrejas. Por quê? Porque eu tiro da frente a necessidade de agradar ao mundo, ou agradar a fulano, a ciclano, agradar a qualquer outro que não seja a Cristo. Quando eu tenho a certeza de que eu estou andando corretamente diante de Deus, fazendo de acordo com os ensinos dele, eu não me preocupo em agradar o homem. Eu não me preocupo mais em agradar seja lá quem for. Porque eu sei que agradando a Deus, tudo irá bem. Amém? Quando a gente começa a inventar moda, naturalmente surge uma necessidade de agradar a outras pessoas. Infelizmente, tem homens e mulheres que sobem ao púlpito para pregar aquilo que é agradável aos ouvidos. E nem sempre o evangelho é agradável aos ouvidos, porque o evangelho fala de, muitas vezes, renúncia. Na maioria das vezes, fala de renúncia. O evangelho fala de você, muitas vezes, deixar de lado a sua vontade, negar-se a si mesmo para poder pegar a sua cruz e seguir. E isso, renunciar, é uma das coisas mais difíceis. E aí eu digo para você sem medo de errar. Isso é difícil para quem está se convertendo agora e para quem tem muitos anos já no Evangelho. Porque nós somos de carne. Aí eu lembro de uma piada, né? Que diz que uma vez uma pessoa chegou até um pastor e falou: pastor, eu gostaria que o senhor orasse para mim, para que eu não tivesse mais problemas, para que eu não fosse mais tentado, para que eu não fosse mais vítima dessas coisas. E diz a piada que o pastor colocou a mão na cabeça desse membro da igreja e orou: Senhor, leva de uma vez essa alma para o céu, leva ele para morar com o Senhor. Aí a pessoa deu um pulo: não, eu não quero morrer. É só lá na glória, só na vida eterna que não haverá mais tentação, não haverão mais desejos carnais, naturais. Infelizmente é uma coisa que nós temos que conviver. Agora, conforme vamos estreitando nossa comunhão com Deus, conforme nos aproximamos dele, conforme vamos andando com ele, vamos sabendo a lidar, vamos aprendendo, melhor dizendo, lidar cada vez melhor com isso e vencer essas tentações. Uma vez eu ouvi um pregador fazer uma comparação e eu achei extremamente importante. Eu não lembro exatamente, alguns dados aqui eu vou colocar ilustrativamente só para você poder entender, até para não citar nomes, né? Mas enfim, diz que esse pastor estava fazendo uma viagem missionária num país qualquer, vamos dizer na China, não, na China não. China a gente sabe que é difícil até para fazer viagem missionária, né? A perseguição é muito grande. Vamos dizer que ele estava num local qualquer aí da Europa, por exemplo, foi fazer uma viagem missionária na Suécia, vai. Primeiro que veio na cabeça aqui. E o pastor então viajou de cidade em cidade, de estado em estado de carro. No fim da viagem, então, uma pessoa ali do governo daquele país chega para ele e fala: e aí, pastor, como é que foi a viagem? O que você achou do nosso país? Você rodou aí mais de 5.000 quilômetros de carro. E aí o pastor respondeu: não, foi tudo tranquilo, o seu país é muito bonito, muito lindo e as estradas são muito boas. Aconteceu que o único incidente foi que furou o pneu. Uma vez só, furou o pneu, o restante a viagem foi tremenda. E qual que é a comparação que esse pastor faz? Ele diz assim: furar o pneu é normal,
Principalmente quando você faz uma viagem aí de 5.000 quilômetros, é muito normal que você tenha um pneu furado. Ou até 2, ou até 3 vezes ainda seria aceitável. O que não dá é para furar o pneu a cada 1 quilômetro. A cada 2 quilômetros, o pneu furar. Trazendo para a nossa vida. Cair numa tentação, pecar, deslizar, é aceitável. Por quê? Somos falhos. As tentações vêm. Qual é o procedimento? No caso do carro, trocar o pneu e seguir viagem. No nosso caso, nos acertar com Deus, pedir perdão. Se tiver alguém envolvido, se acertar com a pessoa também e seguir viagem. Só que do mesmo jeito que um pneu não pode furar a cada 1 quilômetro, o cristão, aquele que realmente teve um encontro com Deus, ele não pode cair em tentação de quilômetro em quilômetro. Ele não pode cair em tentação toda hora. Porque aí tem gente que vive, escorrega, pede perdão a Deus, escorrega, pede perdão a Deus, escorrega, e não estabiliza nunca. E vão passando os anos e a vida passa e a pessoa não tem crescimento espiritual, não existe maturidade espiritual. Então, se o seu pneu furar 1, 2 vezes em uma viagem de 5.000 quilômetros, conserte logo e siga a viagem. Agora, se o seu pneu está furando toda hora, é hora de você clamar a Deus e resolver essa questão de uma vez por todas. E assim é a igreja. A igreja saudável, agradável a Deus, é uma igreja imaculada, limpa. Então nós temos que tomar cuidado. Porque tá cheio de modinha, tá cheio de gente querendo enxertar coisa na igreja que Jesus não ordenou, que Jesus não disse para fazer. Cuidado. Cuidado para não acrescentar e não tirar nenhuma vírgula, nenhum tio dessa palavra. E cuidado com aqueles que o fazem. Examine as escrituras. Você tem pastor, você tem uma igreja que prima pela coerência, pela teologia saudável. Fale com seu pastor, cuidado com a mídia, cuidado com livros, televisão, rádio, porque está cheio de lixo disfarçado de igreja aí. Amém? Eu vou ler aqui então a conclusão. Espero que tenha ficado claro o entendimento até aqui. O pastor Mark Davis e o ministério Nine Marks, né, as 9 marcas, porém, entenderam que é estratégico, fiel e correto continuar focalizando a atenção dos cristãos nestes assuntos específicos que são as 9 marcas. Repetindo, pregação expositiva, teologia bíblica, o evangelho, o entendimento bíblico da conversão, o entendimento bíblico da evangelização, o entendimento bíblico da membresia na igreja, disciplina bíblica na igreja, interesse pelo discipulado e crescimento e liderança bíblica na igreja. Essas são as 9 marcas que a gente vai estudar daqui por diante. Cabe ressaltar também que há uma sequência lógica entre elas. Conforme a palavra é exposta, a igreja desenvolve uma teologia que é saturada pela Bíblia e aprende com maior clareza o Evangelho. Isso fará com que saiba diferenciar as evidências do arrependimento e da fé, que seguem o entendimento bíblico e conversão, e assim poderá evangelizar de forma mais bíblica. Quando nós estudamos e fazemos as coisas com entendimento, com conhecimento bíblico, os nossos frutos podem ser mais saudáveis e podem vir mais facilmente. Você evangeliza melhor, você fala melhor do amor de Deus quando você estuda, quando você tem clareza. Tudo que é feito com achismo dá errado. Eu falo isso porque eu fiz assim muitos anos da minha vida. Sem entendimento, sem conhecimento, sem uma teologia correta, bíblica. Quantas vezes eu preguei heresia, quantas vezes eu preguei coisas no púlpito e no pessoal também, que não tinham nada a ver e acabei escandalizando mais do que frutificando. Estude, meu irmão. Você tem a Bíblia. No Brasil nós temos acesso amplo à literatura de qualidade, à Bíblia em várias traduções, em várias versões.
Precisamos dar valor a isso e estudar, porque o que faz a diferença na igreja é isso. Continuando a leitura, à medida que as pessoas se convertem, elas devem unir-se a uma igreja local, a qual precisa ter seu cercado bem delimitado pela membresia e pela disciplina bíblica. Dentro desse cercado, um pasto verdejante de vida cristã e discipulado vai levar a igreja a crescer e formar líderes que vão pregar fielmente a palavra. E voltamos ao princípio. Por fim, para concluir a lição, se essas marcas não são uma nova tendência, mas resumos dos ensinos bíblicos sobre a igreja, então elas não são opcionais. É mandamento. E aí tem um tópico aqui que seria uma discussão, se estivéssemos na aula presencial, renderia aí um debate com certeza, ou pelo menos uma boa exposição de ideias e fatos aí. Como não é possível, se você quiser comentar o vídeo aí e você tiver alguma questão, eu respondo nos comentários também aí no YouTube. Mas tem 3 perguntinhas, pelo menos para a gente pensar, se você não quiser entrar na discussão ou nos comentários aí, pelo menos para refletir é bom. São 3 perguntas. Você já ouviu alguma proposta de crescimento de igreja? Qual a última tendência? Qual é a última moda aí na sua região, onde você mora? O que você tem ouvido aí? Tem modinha? Depois, na sua opinião, qual seria a lista de Deus? Aqui a gente falou das 9 marcas que o autor coloca, mas o que, no seu entendimento, seria uma lista para a obtenção de uma igreja saudável? E depois, nessa lista, qual seria as prioridades? Qual seria a ordem para você? Amém? Pense aí. Pense aí, se você quiser comentar o vídeo, fique à vontade. Amém? Encerramos então essa lição. Na próxima aula, o irmão Francisco ele vai dar início à lição número 2, que é baseada em Efésios 2, do 11 ao 22, que é a Igreja do Deus Trino. Amém? Como eu disse no primeiro vídeo, essa revista é muito rica, tem muita coisa pra gente. São 12 lições. E a partir da lição número 3, a gente começa a ver uma a uma as marcas, né? Então a lição número 2 é a Igreja do Deus Trino, serão uns 2 ou 3 vídeos aí. E depois a primeira marca na lição 3, pregação expositiva. Essa já é para arrebentar com gosto. Muita heresia e para te deixar esperto para não cair nessas heresias mais. Amém? Rapidinho, estou em cima do tempo já, nós vamos orar. E no final, deixe o seu comentário, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, eu respondo para você também. Amém? Feche seus olhos onde você estiver. Pai querido, te agradeço por essa oportunidade de trazer um pouquinho desse conhecimento que o Senhor me deu e dividir com os meus irmãos e com aquelas pessoas que nem são muitas vezes membros da nossa igreja, mas que estão através do YouTube assistindo esses vídeos e aprendendo um pouquinho do Evangelho, um pouquinho mais das coisas do Senhor. Abençoa cada um na sua necessidade, abençoa os lares, abençoa o nosso país, meu Deus. Coloque, meu Deus, nos dirigentes dessa nação, desse estado, meu Deus, a verdadeira consciência e a verdadeira preocupação e compromisso em abençoar esse país e abençoar esse povo. Acaba com esse mal, com essa Covid-19, meu Deus, que tanto tem acometido vidas e enlutado famílias. É isso que eu te peço. Eu te agradeço por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia grandiosa. Te adoramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Obrigado por me ouvir até aqui. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.